16 anos de uma valorização expressiva, de uma revolução total, uma revolução tal no setor financeiro. Bitcoin, concebido, podemos falar assim, por Satoshi Nakamoto, uma figura totalmente emblemática, mas que você aí do outro lado tem que agradecer, porque ele foi o cara que fez o cara, a mulher, o homem, grupo de homens, de mulheres, empresários, assim, não se sabe, mas essa figura emblemática, esse pseudônimo, foi responsável por produzir o Bitcoin, criar, por conjugar uma série de tecnologias, criptografia, liberdade, transparência, blockchain. Ele conjugou tecnologia, princípios, ele conjugou tecnologia e fundamento e te deu. Ele te concebeu essa criptomoeda que, cara, eu nem sei assim, eu não sei nem o que falar, porque é algo tão surreal que traz, né, para você o real conceito de dinheiro, o real conceito de valor, o real conceito de proteção econômica, de liberdade. Isso ele te deu, Satoshi Nakamoto te deu há 16 anos atrás. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Bitcoin, sobre o seu white paper e sobre como isso vem sendo utilizado por você que está aí do outro lado, pelas empresas, e como isso pode ser uma ferramenta para a sua liberdade. Se liga nesse vídeo aqui, solta a vinheta. Não se esquece de me dar aquele like, aquela força, aquela moral. Curte, compartilha, comenta, se inscreve, manda para o maior número de pessoas que você conhece. Me ajuda a continuar crescendo, me ajuda a continuar evoluindo, me ajuda a continuar produzindo conteúdos que eu tenho certeza que vão fazer aqui a sua mente explodir, você pensar fora da caixa, você sair desse status que você se encontra nesse momento, dessa situação que você se encontra, e utilizar a tecnologia e preceitos, princípios e fundamentos, tecnologias disruptivas como o Bitcoin, como inteligência artificial, para você estourar essa bolha. Falando sobre Bitcoin, o Bitcoin ele subiu no último mês de outubro 17% e lidera o ranking das principais aplicações. Lembrando sempre, aqui não é um canal de que a gente fala de recomendações de investimento. Sempre estude, aprofunde, entenda para que você possa tomar as suas melhores decisões. Mas é importante a gente falar que ele saltou 17,42%, impulsionando aí retornos positivos tanto para o período, que no caso é esse mês, quanto para o acumulado do ano e nos últimos 12 meses. Olha que surreal, batendo quase a sua máxima histórica, tá? Chegou muito perto ali da sua máxima histórica. Ao longo de 2024, o Bitcoin ele apresenta uma valorização de mais de 95%, sendo exato 97%. E nos últimos 12 meses, essa criptomoeda registrou uma alta de aproximadamente 133%. Pois é. Olha o valor que o Bitcoin está trazendo como um investimento. E aí o que a gente pode, né, representar ou pode atribuir como pontos que levam a essa máxima, a esses valores, a esses retornos extremamente relevantes quando a gente olha para o Bitcoin. O primeiro deles é o fluxo monetário que a gente tem dos ETFs, né, dos fundos referenciados, que são fundos de investimento negociados dentro de bolsas de valores, como se fosse uma ação. Só que ele pega um ativo e referencia aquele preço, no caso aqui, o Bitcoin. Então isso mostra que investidores tradicionais têm se posicionado e muito em relação ao Bitcoin, têm comprado muitos fundos referenciados, porque às vezes comprar o Bitcoin diretamente, comprar o ativo diretamente, pode ser algo mais cheio de atritos, uma jornada de atritos, ou aquele investidor não quer se expor ao risco daquela forma. E ele acaba optando por comprar esses fundos referenciados. E aí a gente fala, por exemplo, de fundos referenciados ofertados pela BlackRock, maior investidora, maior gestora de ativos do mundo. E esse movimento desses investidores a fundos referenciados, a ETFs, mostra justamente o quê? Uma melhor recepção de empresas que trabalham nesse setor, né, sentimentos institucionais em relação ao Bitcoin, a essa criptomoeda, e também a questão de uma melhora no sentimento, no feeling para tomar riscos desses investidores. Além disso, o segundo fator que eu acho que vale muito a pena a gente pontuar, que tem estimulado ainda mais o consumo do Bitcoin, o uso do Bitcoin, é a perspectiva de uma possível vitória do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump.
Ele é um cara muito polêmico, a gente sabe. Quem acompanha aqui o canal, quem acompanha os shorts que eu faço, tem visto muito eu falar sobre o Donald Trump. Uma declaração recente dele é que ele está disposto. E aí, né, a gente sabe, o político é político, a gente tem que sempre ouvir o que eles têm a dizer, mas nunca dá para acreditar totalmente ou fielmente no que eles vão realmente colocar em prática. Promessas de campanha são promessas de campanha. Quando o cara tá na cadeira, tá no poder, será que ele vai cumprir tudo aquilo que ele promete? Uma das promessas que ele fez recentemente é justamente zerar o imposto sobre ganhos de capital em cima do Bitcoin. Bom, é uma promessa que eu particularmente acho muito difícil de ser cumprida, porém, a comunidade cripto, a comunidade bitcoinheira, quem gosta desse ativo, né? Não vou dizer a comunidade cripto como um toda, mas principalmente quem tem apetite, quem gosta do Bitcoin, recepciona isso com bons olhos. E lá nos Estados Unidos esse número está mais ou menos na casa de uns 20%, pelo menos foi o que eu vi na última vez, não me lembro exatamente, posso estar falando algum número equivocado. É um percentual significativo dentro do número de eleitores que a gente tem. E é importante mencionar que o Donald Trump ele tem se mostrado muito receptivo. Ele participou de uma conferência de Bitcoin nos Estados Unidos. O vice-candidato dele declarou nos seus ativos que ele detém o Bitcoin e ele já mostrou-se muito receptivo. Ele é um candidato pró-Bitcoin, pró-cripto. Então, ele está cercado de pessoas que mostram um certo amor por essa criptomoeda, pelo Bitcoin. Então, isso demonstra que ele pode sim, né, não todas as promessas, mas ele pode sim cumprir algumas dessas promessas. Inclusive, ele falou, né, que ele vai acabar com a jornada da atual secretária da SEC, né, da Comissão de Valores Imobiliários norte-americana, fugiu o nome dela, mas que está numa caça às bruxas, cripto, tentando, né, de todas as formas estrangular o setor. Eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, mas ele prometeu, ele está prometendo mundos e fundos, vamos ver se ele vai cumprir. Mas esses dois fatores, principalmente a entrada de capital em fundos referenciados, né, em volumes astronômicos, e a possível vitória, índices apontando para uma possível vitória do Donald Trump, são fatores que aquecem o mercado e que trazem mais investimento e, obviamente, favorecem com que esse preço seja pressionado e continue a subir. E aí é legal falar que na última terça, no final de outubro do mês passado, ele bateu a máxima histórica em reais. Então, isso mostra uma performance gigantesca, absurda do Bitcoin, mais de 400 mil reais. Cara, é um ativo que, assim, não tem como a gente não falar, não ter expectativas e essas expectativas serem frustradas. Muito pelo contrário. Por mais que a gente fale, eu quero que ele bata 100 mil dólares, né, daqui a tantos meses. Se não bater, beleza. Eu tenho para mim que ele vai bater isso numa data próxima, seja meses, anos, mas ele vai superar. Ele vai ser o ativo, como eu já falei também aqui no canal, que vai precificar qualquer outro tipo de ativo, qualquer tipo de relação. Porque ele é um ativo que traz fundamentos, que é efetivamente o dinheiro digital, o dinheiro da internet. E a gente tem algumas empresas que, por exemplo, a MicroStrategy, não sei aqui quem conhece, mas é uma empresa que está ali no hall das 5 ou 6 maiores detentoras de Bitcoin, anunciou uma estratégia para comprar 42 bilhões de dólares em Bitcoin. Essa empresa do Michael Saylor, ela já é uma empresa que tem um grande número de ativos de Bitcoin dentro da sua carteira. Trazendo a informação, a MicroStrategy anunciou um plano de capitalização de 42 bilhões, incluindo uma oferta de ações em ATM de 21 bilhões. Portanto, junto do plano, a meta da MicroStrategy é clara: acumular bitcoins. Além de levantar 21 bilhões em títulos de renda fixa, ele decidiu começar a alocar recursos em bitcoins há 4 anos. A MicroStrategy, então, vem 4 anos alocando Bitcoin dentro do seu balanço, vem comprando Bitcoin. E aí um ponto que eu acho que é interessante a gente trazer aqui e destacar, que um movimento também no final desse mês do Fed, do Banco Federal o Banco Central norte-americano, ele vem numa estratégia de recomprar títulos. Então ele anunciou um plano de recompra semanal de até 4 bilhões de dólares e a aquisição de até 22,5 bilhões de dólares em títulos de curto prazo.
isso vai dar uma maior liquidez, né? O objetivo é dar uma maior liquidez para a base monetária dos Estados Unidos, a M2. Desse modo, olha, presta atenção nesse bizu aqui. Desse modo, você está injetando um dinheiro gigantesco na economia norte-americana. E é importante a gente falar que o aumento da oferta monetária, desde a pandemia, ele se estabilizou, só que isso tem um custo alto, né? Que é o quê? Uma das maiores taxas de juros que os Estados Unidos vivencia desde 2007. Olha que absurdo. Eles estão assim, algo que eles nunca tiveram, que são taxas de juros elevadas, eles estão enfrentando nesse momento. E aí, com a expansão da M2, com a injeção de liquidez que eu estou colocando aqui para vocês nessa recompra de títulos, você vai ter o quê? Um aumento na expectativa, né? Entende-se que espera-se que haja um aumento no apetite ao risco entre os investidores. Ainda mais se o Fed ele decidir diminuir as taxas de juros, que é um movimento que tem se esperado e que ele está assim, muito próximo de começar a fazer. Se ele diminuir a taxa de juros, naturalmente, com uma injeção de liquidez na economia, a partir dessa recompra de títulos, você vai ter o quê? Investidores com dinheiro na mão, procurando ativos de maiores riscos, que no caso podem ser ações, que no caso pode ser o Bitcoin, e obviamente buscando maiores retornos. Dinheiro na veia, aumento de demanda, o preço vai tender só a subir, porque a oferta ela não está aumentando. A galera está comprando, então o preço tende a subir. E aí a gente vai para o boom, a gente vai para a lua, a gente vai para o espaço aqui, tá? Pega esse bizu que eu te dei agora. Então, galera, a gente está falando aqui do Bitcoin, potencial de investimento, potencial de retorno. A gente está falando de empresas que se movimentam, governos que se movimentam. Percebe que há 16 anos a gente tinha um white paper, um papel trazendo princípios, regras, tecnologias, um dinheiro, uma forma de pagamento P2P, o dinheiro digital proporcionado, disponibilizado por Satoshi Nakamoto. E agora a gente está falando nesse ativo, que é um ativo de ouro digital com propriedades que nem o ouro tem, de fácil transporte, de fácil transação, transfronteiriço, com limitação de emissão, com regras de criptografia, onde você é o real proprietário daquele ativo. Percebe o benefício? Percebe os movimentos que ao longo de 16 anos a gente teve? Obviamente é um ativo altamente volátil, sim, e ele vai continuar sendo, sim, porque, por exemplo, se você tiver ouro e se você tiver Bitcoin, qual que é o mais fácil de você vender? Agora, Bitcoin, e vai ser sempre o Bitcoin. O preço vai oscilar muito? Sim. Lá na frente a gente vai chegar num patamar de preço que talvez a oscilação seja menor? Sim, mas esse momento ainda não chegou. As oportunidades estão dadas. Ainda mais quando a gente tem, por exemplo, a BlackRock lançando um paper, lançando um artigo falando que o Bitcoin pode ser uma forma de você fugir de instabilidade. A forma, o ativo de hedge mundial que qualquer um pode ter. O lance dele é esse, é a transparência. É que você é o real proprietário e você pode ter, você pode contribuir com a rede, você pode determinar para onde aquela rede vai, a partir da comunidade. Acho que esse é o grande ponto do Bitcoin, o grande feito que Satoshi Nakamoto trouxe para a gente. Comunidade, a transparência, o uso da tecnologia e a descentralização em essência, porque ninguém sabe quem que é o pai, quem que é o dono, quem que é o cara por trás, a pessoa por trás. Contanto que as carteiras de Satoshi tem mais de 1 milhão de bitcoins parados. Ele deu e sumiu. Eu acho que esse é o grande boom. E a gente vem nessa jornada há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, um ponto que eu acho interessante, que até um grande amigo aí que participa aqui do canal nas lives, o Ezer, colocou para mim, é que o coordenador do Banco Central, eu vou trazer a fala dele aqui para vocês, mas quando perguntado se a CBDC brasileira, o Drex, vai ser uma forma de controle do Estado, ele fala... Para dar uma visão geral, né? A gente está tomando várias iniciativas, como a gente não tem a moeda final do usuário sob controle do Banco Central, a gente está usando algoritmos de privacidade para prevenir que até mesmo o Banco Central saiba em tempo real o que está acontecendo. Eu acho que, assim, no último caso, eu tenho dito, eu já disse isso em algumas situações, eu acho que os criptoativos eles estão aí para dar um benchmark para a prestação de serviços para a população. Porque eu acho impossível que alguém consiga proibir o uso de Bitcoin. E se você está numa situação onde o Banco Central, o governo, está oferecendo serviços que têm todos esses problemas, que não atendem à necessidade da população, aí o Bitcoin vai ser uma alternativa
e eu acho que assim, o governo nem que queira consegue impedir isso. Então, eu acho que é muito bom que essas alternativas estejam no mercado, que elas são saudáveis até para a gente ter assim, a gente tem, no mínimo, esses competidores aqui. Brasileira, o Drex, vai ser uma forma de controle do Estado? Ele fala, olha, não sei, né? A gente está fazendo o que está fazendo, mas se você tiver dúvida, se você duvidar sobre isso, vá pro Bitcoin, tá? Ele tá aí para isso. Então, é um ponto que eu queria trazer essa reflexão para vocês. Galera, antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever, curtir e comentar o canal. Além disso, aqui embaixo, uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que você vai se amarrar. Mato Grosso News, um salve, volto pro vídeo. Bom, era isso que eu queria trazer nesse vídeo aí pra gente celebrar os 16 anos do White Paper de Satoshi Nakamoto em 31 de outubro de 2008. Um ponto que eu acho que vale a pena a gente trazer é justamente esse preceito de que Satoshi Nakamoto trouxe uma tecnologia que seria uma tecnologia financeira única e que acredito que não haverá igual e que ele deu para você. Ele forneceu isso para você e falou, olha, faça um bom uso desse dinheiro eletrônico P2P, player to player, pessoa para pessoa, sem nenhum tipo de intermediário. Esse poder é da comunidade. A comunidade que é capaz de controlar, monitorar, auditar, fiscalizar. E a relação, ela é entre pessoas. Você tem o poder, mas ao mesmo tempo que você tem esse poder, você tem uma autonomia, uma responsabilidade, uma autonomia gigantesca. Porque caso você não consiga mais acessar aquele seu ativo, eu não posso fazer nada. O ativo está na rede. Ele está, entre aspas, perdido a partir do momento que você não consegue. E isso traz ainda mais a característica de escassez. Porque existe um número gigantesco, acho que é 20%, se eu não me engano, mas tem um percentual absurdo de bitcoins perdidos na rede. Ou seja, eu tenho a minha chave, não perdi a minha chave, não consigo acessar mais aquele meu ativo, não consigo movimentar mais esse meu ativo. E aí? Já era. Aí eu não tenho um banco ou um governo que eu possa falar e falar, olha, resgate esse meu ativo, entra com um processo judicial aqui. Grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Um salve e até a próxima. Valeu!